Mais uma vez chegou o Natal e neste ano tão diferente, precisamos celebrar a esperança em Jesus Cristo, na véspera ou no dia do Natal. Esteja conosco, com a sua família, celebrando este momento de reflexão, momento de meditação na Palavra de Deus. Eu faço a leitura do texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 2, versículo 1 até o 7. E assim nós meditamos nesta Palavra de Deus no nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que nós vamos meditar, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Estamos reunidos e celebramos este momento no nome e na presença do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te convido a ter comigo uma palavra de oração. Deus de graça e bondade, tu te fizeste ser humano, como um de nós, e te encarnaste no ventre da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. Rendemos-te graças e louvores ao teu nome, e te pedimos que a tua palavra venha nos iluminar neste momento, assim como a estrela guia iluminou o caminho dos magos até Jesus. Assim como os anjos e os pastores, queremos cantar e render louvores a ti. Abençoa nossos lares e famílias, por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós neste momento de ouvir e de meditar na sua palavra. Eu convido para fazermos a leitura do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 até 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do nosso Deus. Do toco de um tronco cortado, de um tronco de uma árvore cortada, nascerá um pequeno broto, nascerá um renovo, de onde já estava seco, de onde já não se esperava mais que surgisse vida, brotará um pequeno renovo. É com essa ilustração tão bonita que o profeta Isaías quer fortalecer a esperança de um povo. A raiz de Jessé era a descendência de Davi, o seu filho. O rei Davi, apesar de seus muitos erros, seus muitos pecados, foi lembrado como um homem segundo o coração de Deus e reinou sobre Israel numa época em que o reino ainda não estava dividido e em que havia prosperidade, em que havia temor a Deus. E Davi recebeu de Deus uma promessa, que a sua dinastia, a sua descendência reinaria para sempre. Na época do profeta Isaías, os tempos gloriosos do reinado de Davi já eram apenas uma memória distante. Com a perspectiva do exílio na Babilônia, já não parecia mais haver chance para que aquela promessa de Deus feita a Davi se cumprisse. Sob todos os aspectos, a situação não era favorável e era comparável à de uma árvore cortada, da qual sobrava apenas um toco, um tronco cortado. É nesse cenário que o profeta anuncia: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E as promessas que são feitas sobre esse descendente de Davi, sobre esse renovo que haveria de surgir em Israel, são grandiosas. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ele não julgará conforme a vista dos seus olhos, mas julgará conforme a justiça, em favor dos pobres. Julgará com equidade, em favor dos mansos da terra. Ele inaugurará um reino de paz. A justiça será o seu cinto. A verdadeira paz, meus irmãos e minhas irmãs, é fruto da justiça. Uma pessoa pode até morar num condomínio de luxo, com alarme, com câmeras para todos os lados, guardada por seguranças fortemente armados, mas enquanto persiste que alguns vivem na miséria, que alguns vivem na pobreza, não haverá paz verdadeira, somente uma segurança falsa, mantida à força. Assim nos ensina a palavra de Deus. A paz verdadeira é fruto da justiça. O profeta nos diz que
o rebento de Jessé, esse renovo que há de surgir, ele derrotará o perverso, ele derrotará a injustiça, usando somente a sua palavra. Esta será a única arma que o rebento de Jessé usará. Com o sopro dos seus lábios, destruirá os perversos. E o profeta usa imagens muito bonitas para ilustrar esse reino de paz que será inaugurado. O lobo habitará com o cordeiro, a vaca e a ursa pastarão juntas, o leão comerá palha como se fosse o boi, e uma criança de peito vai brincar sobre a toca de uma serpente e não sofrerá nenhum mal. Será um reino onde não se fará mal, onde não se fará dano a ninguém, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. As promessas são tão grandiosas que ultrapassam os limites do povo de Israel. As nações recorrerão à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. O descendente de Davi reinará não somente sobre Israel, mas ele será uma referência para os povos de todo o mundo. Quem poderia imaginar que de um povo pequeno como Israel, de um povo que estava subjugado na época do profeta Isaías, de uma dinastia que parecia já estar extinta, prestes a se extinguir, poderia surgir um grande líder e que, sem fazer uso de armas e de violência, conseguiria governar todas as nações. 7 séculos se passaram desde a profecia de Isaías até o nascimento de Jesus, descendente de Davi, da raiz de Jessé. Jesus nasce em uma família que, embora tivesse sangue real em suas veias, já não tinha mais nenhum prestígio, nenhum poder mundano, nem influência. Criado na região da Galileia, na periferia do império, numa terra onde as pessoas eram consideradas impuras pelos demais judeus. Sem poder político, financeiro ou militar, Jesus dá início a um movimento que, fazendo uso apenas da palavra, mudará o mundo. Neste Natal, queridos irmãos e irmãs, nós comemoramos o nascimento de Jesus, o renovo que surgiu do tronco cortado de Jessé. É a notícia que o anjo anunciou aos pastores em Belém naquela noite há mais de 2000 anos. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas deixando um pouco de lado a Bíblia e a descrição que ela faz do Messias, do Salvador e de seu reino, e olhando para o nosso mundo, para os nossos noticiários, as coisas que acontecem ao nosso redor, é impossível não perceber o contraste. Diferente do que diz a profecia de Isaías, em nosso mundo, ainda hoje, há violência, os pobres continuam no pó, a justiça ainda não prevaleceu, os perversos continuam tendo poder, e a terra pode até estar cheia de igrejas em todas as esquinas, mas o conhecimento do Senhor continua escasso. Pela fé, nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, mas o nosso mundo ainda está longe de ser o reino anunciado do Messias. Mas o que a história do Natal, o que essa história tão bonita quer nos mostrar é que muitas vezes, onde nós não enxergamos saída, onde nós enxergamos apenas um ponto final, para Deus, ali é apenas um começo. Assim é a história do Natal. De um tronco cortado de onde não se esperava mais surgir a vida, nasce um rebento, nasce esse renovo que é Jesus Cristo. Também de um povo subjugado, como era o povo da Palestina nos tempos do século I, ali nasce o Salvador do mundo, Jesus de Nazaré. Deus permitiu que as árvores altas de Israel fossem cortadas, que elas fossem derrubadas, mas de um toco do seu tronco fez nascer um renovo. E quando o povo de Israel já não via mais perspectiva, quando tudo era opressão debaixo do domínio do império, numa pequena cidade nasce uma criança que viria para trazer salvação. No nascimento de Jesus Cristo, é como se Deus estivesse rindo de todos os nossos critérios
humanos de poder. Um coxo, que era o lugar onde os animais se alimentavam, foi o seu primeiro berço. Não foi uma princesa, mas uma mulher simples, do povo, desconhecida. Maria, que teve a honra de ser a mãe do Senhor, escolhida para ser a mãe do Deus encarnado entre nós. O Natal nos mostra que a salvação de Deus não vem pelo poder e pela riqueza do ser humano. Assim também hoje, quando nós não vemos mais saída, quando nossas esperanças estão mortas, quando as nossas forças se acabam, para Deus isso pode ser apenas um novo começo. Assim como Deus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando as nossas forças faltam, quando não vemos perspectiva, nos falta poder, ali é que o poder de Deus começa a agir, como que fazendo brotar um renovo de um tronco cortado. E o meu desejo é que neste Natal, que em cada coração possa renascer a esperança. Ao final deste ano tão difícil para tantos de nós, para tantas famílias, que esse mundo onde nós vemos tantos tocos de troncos cortados, árvores derrubadas, onde a vida vem sendo ceifada, onde a verdade vem sendo suplantada pela mentira, possa crescer um pequeno broto, um renovo de esperança, de justiça e de verdade. E que os nossos corações, o meu e o seu, sujos e indignos como a palha da manjedoura que recebeu o menino Jesus, possam também abrigar ao Senhor e ser transformados por Ele. E assim que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Graças te damos, Pai, porque no tempo oportuno tu cumpriste tuas promessas ao povo de Israel
enviando o teu Filho Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Em Jesus Cristo tu conheceste e experimentaste a realidade da existência humana, a pobreza, dor, humilhação, fragilidade e também a morte. Não há lugar tão baixo onde nós seres humanos possamos cair que a tua mão não possa nos alcançar lá. Por isso clamamos com confiança por todos os que sofrem com doença, luto, tristeza e dor. Ampara-os e faze-os sentir a tua presença. Recebe o nosso louvor e gratidão por todas as bênçãos que tens nos concedido e principalmente pela dádiva do teu Filho Jesus, por quem nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu te convido a estender a sua mão para receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e a misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos servir ao nosso Deus com alegria. Eu desejo um abençoado Natal, um abençoado Ano Novo, tempo de férias também para alguns, e que nós possamos entrar para esse Ano Novo com muita esperança nesse Jesus que vem, nesse renovo que virá também para nos dar esperança.